Olá! Então, vamos para a nossa próxima aula, né? Nós já tivemos uma aula introdutória para a gente saber como que funciona, né, em relação à atenção primária, os programas que compõem ela, a rede de atenções à saúde, né, que são coordenadas pela atenção básica, né? E agora nós vamos iniciar em relação aos programas, né, que nós temos que atuam na atenção primária, né? E entre eles, né, nós temos então o Programa Nacional de Imunização, né, que é o PNI, que busca a questão de imunizar as pessoas, né, para controlar ou erradicar até mesmo, né, doenças, como por exemplo em relação à campanha antivarílica, que teve o objetivo de erradicar a doença, né, com vacinação em massa, e esse objetivo acabou sendo atingido, né, através da vacinação em massa da população, né. Então, é um programa de extrema importância, né, em relação à efetividade dele, né. E, assim, a solução, por exemplo, para o Covid, que se fala tanto agora, é o quê? A vacina, né. Então, a vacina acaba sendo algo muito importante, né. E, assim, nesse programa de imunização, não entra apenas as vacinas, mas também entra os soros, né, também as imunoglobulinas, né, que são administradas também no caso de sofrer, por exemplo, uma mordida, por exemplo, para um cachorro, que é de mais urgência, né, devido à raiva humana, que pode se proliferar mais rapidamente no organismo e desenvolver os sinais e sintomas mais rápido, né, porque o período de incubação dela é menor. Então, dessa forma, acaba propiciando para que a pessoa apresente, né, a raiva humana mais rapidamente. Então, não dá tempo de aplicar uma vacina, esperar, por exemplo, a pessoa apresentar os primeiros anticorpos, né, porque a partir do momento que você aplica a vacina, depois de 7 dias que você vai começar, né, a apresentar a resposta do organismo, né, e a produzir os anticorpos. Então, é algo demorado, né? E no caso da raiva humana, em 3 dias a pessoa já vai a óbito, né? Se não for tratada rapidamente. Então, qual que é a solução disso, por exemplo, né? No caso, o soro, né? Ou a imunoglobulina, né? Que são utilizados. A gente vai ver um pouco disso hoje, né? Nessa aula. Então, em relação ao PNI, né? O nosso Programa Nacional de Imunização, ele foi criado em 1973, né? E seu principal objetivo tem sido, desde então, controlar, eliminar ou erradicar as doenças, como eu disse, né, infectocontagiosas, através da imunização, né, as doenças que são transmitidas por um patógeno, né. E, assim, antes nós já tínhamos vacinas que eram administradas, né, como, por exemplo, a vacina contra a varíola, por exemplo, que foi a que causou a revolta da vacina. Porém, nesse caso, não tínhamos um programa estruturado para isso, nós não tínhamos um programa que desse continuidade, né? Eram apenas campanhas realizadas. E a partir de então, da implantação desse PNI, nós tivemos, então, uma continuidade dessas vacinas, a administração delas, né? E assim, tendo o calendário de imunização e agregando mais vacinas, né? Para serem administradas na população com o objetivo de controlar e até mesmo de erradicar doenças, né? E aí nós tivemos, por exemplo, um sucesso em relação ao sarampo, né? Que nós conseguimos erradicar, porém agora retornou, né? Mas o PNI é de extrema importância, né? Vendo em relação ao controle das doenças, né? Históricas, assim, até chegar aos momentos atuais, né? E em relação à imunização, né? O que seria a imunização? Falando dela, né, em si. Seria uma proteção do organismo, né? Em relação a parasitas, a agentes etiológicos, a antígenos que tentam adentrar no nosso organismo, né? E aí os nossos anticorpos vão reagir, né? Contra esses antígenos, né? Então, os nossos anticorpos, os nossos mecanismos de defesa, né? No caso, os neutrófilos também, né? Basófilos e por aí vai.
E então, no caso, nós temos a imunização inata, que é a que a gente nasce já no organismo, né? E nós temos a imunização adquirida, que já é a imunização que a gente recebe, né? Ou através de alguma doença que a gente apresentou, e a partir de então, o nosso organismo acabou produzindo aquele anticorpo específico para aquele antígeno que atingiu as nossas células, ou nós temos também a opção de vacinas, por exemplo, né? Que a vacina vai ser inoculado antígenos também, né? De micro-organismos, de vírus, de bactérias, para propiciar, né? Intencionalmente, né? A formação de anticorpos pelo organismo, para o organismo ter a proteção, né? Mas tiver o contato com o antígeno após ter a exposição a ele, né? Que seria já a infecção, né? E tudo mais. E é isso que querem fazer em relação ao Covid, por exemplo, né? Para você vai administrar a vacina, para quando você tiver o contato com o anticorpo, com o antígeno, você já vai ter o anticorpo já produzido no organismo para, então, estar atuando, né? E estar, então, o sistema imune está agindo e inibindo, né? Esse antígeno, né? E nós vamos ter também a imunidade ativa e passiva, né? A imunidade ativa seria quando nós, por exemplo, tivéssemos o contato ao antígeno, né? Então, o patógeno entra em contato com as nossas células e aí a gente produz os anticorpos, né? E isso pode acontecer tanto pela doença mesmo, né? Porque foi transmitido mesmo e acabou gerando infecção. Ou pode ser por causa de vacina também. Nós temos os antígenos, né, que a gente vai ver. E aí, essa imunidade ativa vai ser a questão do antígeno, né, através da vacina ou da infecção que vai entrar no nosso organismo vai ser exposto e a partir disso ele vai criar os anticorpos, né? A partir disso, ele vai apresentar, então, memória, né, para as próximas vezes que ele tiver contato, né? Que a pessoa tiver contato com esse antígeno. Então, quando tiver o contato com o antígeno novamente, já vai ter os anticorpos, né? Específicos para atuar com aquele micro-organismo. Então, por exemplo, a Mycobacterium tuberculose, por exemplo, né? O bacilo da tuberculose. Você tem a vacina contra a tuberculose, a BCG, né? Então, dessa forma, você já está, você acabou sendo inoculado em você antígenos, né? E assim, antígenos que vão produzir anticorpos no seu organismo. E, além disso, esses antígenos vão ser esses anticorpos, né? Vão ser específicos para o Mycobacterium tuberculosis, né? E quando você apresentar novamente, tiver o contato com o antígeno, você vai ter já os anticorpos específicos, né? Então, você já vai estar já vai estar protegida, digamos, né? Agora, no caso da imunidade passiva, é quando você, ao invés de ter o contato com o antígeno, você recebe anticorpos de outro organismo, como, por exemplo, de animal, ou, por exemplo, do ser humano, próprio ser humano. Então, dessa forma, você vai estar adquirindo aqueles anticorpos, né? Porque é algo mais rápido, como eu disse, né? E assim, que vai estar agindo mais rapidamente. E assim como no caso do Covid, por exemplo, uma das medidas que está sendo tomada é a questão das imunoglobulinas, né? Que estão sendo administradas de pessoas que já tiveram, né? Já tiveram o contato com o Covid, já apresentaram e já tiveram a melhora, né? Então, já estão na fase de cura, né, da doença, porém, elas já têm os anticorpos, né? Então, dessa forma, esse tem sido um dos tratamentos, né? A pessoa recebe os anticorpos e ela fica imune, né? Assim, no momento, porque os anticorpos, eles vão ser depois destruídos, né? Pela corrente sanguínea, e aí você não vai ter os anticorpos depois. Então,
é só no momento. Ele não gera memória, assim como na vacina, que o seu organismo vai identificar, né, as suas interleucinas, citocinas, vão identificar o antígeno, e a partir disso vai ser produzido os linfócitos, né? Diferentemente, você vai apenas receber os anticorpos de outro organismo, né, de um animal ou de um ser humano, e depois esses anticorpos vão ser destruídos. Então, não gera memória, né? Mas ele vai ser específico, né, para o COVID, por exemplo, né? E assim, está sendo utilizada essa questão da imunoglobulina, né, dos anticorpos, né, para o COVID, porque ainda não tem a vacina, né? Então, é uma das medidas que está sendo utilizada para poder combater o antígeno, né, o vírus do SARS-CoV, né? Então, é um dos objetivos. E aí, em relação à imunização, nós temos 3 tipos de imunizações, né, realizadas. E aí, nesse caso, são as imunizações adquiridas, né, que a gente pode adquirir através de vacinas, de imunoglobulinas, né, através da intervenção, né, de um profissional da saúde. Então, dessa forma, nós temos as vacinas, as imunoglobulinas e os soros. O que seria cada coisa dessa, né? Eu já falei um pouco, né, mas só para esclarecer melhor, as vacinas são antígenos, né? O que seria isso? São partículas, né, de vírus ou de bactérias, ou são também assim, o vírus inteiro, só que morto, né? A bactéria também, né? Então, e essas partículas desses vírus ou dessas bactérias podem ser de micro-organismos vivos ou de micro-organismos mortos, né? E aí a gente vai ver um pouco mais sobre isso. E nós temos também as imunoglobulinas, né? Que já são os anticorpos que a gente recebe de outro organismo, né? Como eu disse. E os soros também, né? E assim, as vacinas vão entrar na imunidade ativa, né? Que você vai gerar memória. Então, toda vez que você tiver contato novamente com aquele antígeno, né? Se você tiver contato, você já vai estar imune, né? Diferentemente das imunoglobulinas e dos soros, que é a imunidade passiva. Então, se você tiver o contato novamente, você não vai ser imune, porque o seu organismo não produziu os anticorpos. Os anticorpos você recebeu de outro organismo, né? Então, em relação às imunoglobulinas, elas são basicamente anticorpos de origem humana, né? E os soros são anticorpos de origem animal. Essa vem a ser a diferença das imunoglobulinas com os soros, né? E as imunoglobulinas são conhecidas por imunoglobulinas homólogas, né? São as imunoglobulinas homólogas, porém é conhecida apenas como imunoglobulinas, né? Falado por imunoglobulinas. E os soros são imunoglobulinas heterólogas, né? E nós temos também, em relação à imunização, né? Em relação às vacinas, a questão que eu falei para vocês. Nós temos antígenos vivos e antígenos mortos, né? Que são administrados. No caso dos antígenos vivos, eles vêm a compor as vacinas atenuadas, né? Então, essas vacinas atenuadas são compostas por antígenos vivos, né? Porém, que foram enfraquecidos, né? E além disso, eles também são passíveis de dar eventos adversos, né? Porque são antígenos vivos, não deixam de ser, né? E além disso, o vírus replica no organismo, ele também deve ser mantido numa temperatura de 2 a 8 graus Celsius. Vocês vão ver que as vacinas, no geral, vão ter que ser mantidas nessa temperatura, né? De 2 a 8 graus Celsius positivos, né? A gente vai ver isso na aula de rede de frio. E aí, ela vai apresentar, então, na forma atenuada do vírus ou da bactéria, como eu disse, né? Então, pode ser vírus ou bactéria, só que, vírus vivos, né? E, porém, enfraquecidos, né? E aí, como que é feita a produção dessas vacinas atenuadas, né? Aqui nós temos, por exemplo, o vírus isolado, né, de um paciente que foi crescido em células de cultura humana, né? Então, nós temos os vírus, né, de um paciente, né? E aí, nós pegamos esses vírus
e nós inoculamos em macacos, nas células dos macacos, né? A partir das células dos macacos, por exemplo, os vírus adquirem mutações que vão permitir o crescimento nas células do macaco, né? Então, ele vai mutar, né? Porque nós sabemos que os vírus têm várias formas, né, de mutação, né? E aí, nesse caso, ele vai mutar e, através disso, dessa mutação, ele vai ficar mais enfraquecido, né? E, além disso, ele não vai crescer mais em células humanas. E aí, ele pode ser utilizado como vacina, né? Porque, assim, vocês vão ver, não sei se vocês lembram lá de influenza, por exemplo, que nós temos vários tipos de influenza, porém, a influenza que acomete, por exemplo, o macaco não acomete o ser humano, né? Não tem essa transmissão, o vírus não consegue, ele consegue se multiplicar apenas em macaco, por exemplo, os que são de macaco, né? Os que são de equinos conseguem multiplicar apenas em equinos, né? Não consegue multiplicar no ser humano, exceto em relação ao vírus suíno, né? E também ao vírus também aviário, que acabou se mutando e conseguiu, né, adaptar o organismo humano, né? Mas, no geral, nós temos essa questão dos vírus que, assim, se multiplicam em um certo organismo, em um certo animal, por exemplo, ele não consegue se multiplicar em outro animal, né? Ele se multiplica numa espécie específica, né? E então, dessa forma, né, esses vírus do macaco, nessa lógica, né, eles não vão crescer mais nas células humanas. Então, foi passado lá das células humanas para os macacos, sofreu mutação e agora ele não consegue mais se multiplicar, né? Ele se tornou um vírus diferente, digamos, porém, a superfície antígena dele, do antígeno, vai apresentar a mesma, né? E aí, no nosso organismo, quando a gente for receber esse vírus, a gente, no caso, a gente vai detectar, né, como se fosse o vírus, né, anterior, né? Então, é dessa forma que se dá as vacinas atenuadas. E nós temos também as vacinas inativadas, que são mortas, né? Vacina, assim, na verdade, antígenos mortos, né? Partículas de vírus, partículas de bactéria, né? E aí, dessas vacinas, por exemplo, que nós temos a tríplice acelular, por exemplo, a DTPA, que é utilizada para gestantes, né? E aí, nessas vacinas, nós vamos ter, então, fragmentos de micro-organismos, como eu falei para vocês, né? Que podem ser proteínas ou polissacarídeos. E das vacinas atenuadas e das vacinas inativadas que nós temos aqui a BCG, né, entre as atenuadas, né, que são as vacinas que têm os micro-organismos vivos, né? As vacinas inativadas, para relembrar, são as que têm os micro-organismos mortos, né? Só para, assim, o nome já diz, né? Atenuada ou ativada, né? Quer dizer que o vírus está ativo, a bactéria está ativa, né? Está viva. Inativada não está ativa, está morto, né? Então, são partículas apenas, polissacarídeos, proteínas, né? E aqui nós vamos ter, então, das vacinas atenuadas, a BCG, que é a vacina indicada para tuberculose, né? E também indicada para contatos de pacientes com hanseníase, né? E nós temos também o rotavírus, né? Que é indicada para doenças diarreicas, né? Causadas por rotavírus. Nós temos a VOP também, que é a vacina indicada, né, para poliomielite, então é a vacina oral para poliomielite, né? Nós temos também a febre amarela, né? A tríplice viral. Aí na tríplice viral vai conter sarampo, rubéola e cachumba, né? E nós vamos ter também varicela, né? E todas essas vacinas, então, vão ser as vacinas vivas, né? As outras vacinas, então, vão ser inativadas. Entre elas, nós temos a vacina inativada da poliomielite, nós temos a pentavalente, e essa pentavalente, ela vai incluir
vacinas como pneumo, vai ter também, na verdade, vai ter DTP, que é difteria, tétano e coqueluche. Não vai ter pneumo, viu, gente? Vai ter DTP, difteria, tétano e coqueluche. Vai ter hepatite B e, além disso, vai ter hemófilos influenza também. Então, são 5 vacinas nela, por isso o nome Penta, né? São 5 vacinas inclusas nela. Por que que ela tem 5 vacinas? Para evitar ficar furando o bebê demais, né? Porque essa vacina é indicada para os recém-nascidos, né? E aí, quanto menos, né, causar irritação, né? E além disso, fazer procedimentos invasivos no bebê, melhor, né? E aí, nós temos a pneumocócica também, 10 conjugada e 23 conjugada, né? Que são indicadas para pneumonias, que também são vacinas inativadas, né? Ou seja, de partículas de vírus mortos, né? DTP, DT e DTPA, que é difteria e tétano e coqueluche, né? Difteria e tétano e coqueluche acelular. Meningocócica C, né, que é indicada para meningites, né, principalmente a meningite meningocócica. Hepatite A também. A dengue, influenza e raiva humana, né? Então, essas são as vacinas inativadas que nós temos. E a gente vai ver, né, um pouco de cada vacina dessas na próxima aula, né? A gente vai aprender especificadamente sobre cada vacina, né? Para vocês ficarem craques nisso. E nós temos alguns cuidados que nós temos que ter com os imunobiológicos, né? Nós temos que apresentar com eles. Entre eles, nós temos o prazo de validade dos imunobiológicos. Então, a gente tem que ficar atento, né, ao prazo de validade e não administrar após esse prazo, né? Porque se trata de micro-organismos, né? E aí, se caso tiver, além do prazo de validade, pode ser que já esteja inativado, né? Não funcione mais, né? Então, ou que cause alguma reação também para o organismo. Então, é interessante não administrar fora do prazo de validade, né? Além disso, nós temos a conservação desses imunobiológicos, né? Que devem se manter em temperatura, né, adequada, né? Geralmente entre 2 a 8 graus Celsius, como eu falei para vocês, positivos, né? Transporte também, né? Para poder até chegar na atenção básica, por exemplo, para ser administrado, ou chegar nos hospitais para serem administrados, nós temos toda uma logística, né, que deve ser seguida, para que porque esses são micro-organismos, né? Então, esses micro-organismos têm que se manter na temperatura adequada, que é de 2 a 8 graus. E como que eu transporto isso, né? Pensando que são vários imunobiológicos que vão ser transportados. Então, a gente tem toda uma logística para isso, para manter a temperatura, e a gente vai ver isso na aula de rede de frio, né? O armazenamento também tem que ser adequado em relação a manter também a temperatura, né? E também para que essas vacinas, ou as imunoglobulinas, os soros, não percam, né, a qualidade deles. A dose também tem que ser adequada, né? E em relação à dose, é importante, assim, a gente vai ver, né, a dose de cada vacina que deve ser administrada, né? Geralmente é cerca de 0,5 ml, né? Ou seja, meio ml que deve ser administrado de vacina, né? Nos pacientes, né? Nós temos algumas exceções, como a BCG, por exemplo, que é administrado 0,1 ml, né? Vacinas subcutâneas, mas no geral são 0,5 ml que são administrados. A coloração da vacina também é um fator que a gente tem que ter o cuidado, né? A gente tem que observar se a coloração da vacina está diferente, né? Que se tiver diferente, assim, também, tanto quanto para medicamentos também que a gente observa, né? A coloração, tudo mais, para identificar se tem alguma alteração, né? Nós temos a diluição também das vacinas, né? Nós temos vacinas que têm que ser diluídas, elas vêm com um componente, o diluente próprio delas, e além disso, nós não podemos diluir, por exemplo, um soro fisiológico
que nós temos tem que ser com diluente que vem com elas mesmas, água destilada, o soro fisiológico que acompanha elas, né? Então, a gente não pode diluir com outro componente que não seja o diluente que acompanha elas, né? E, além disso, o tempo de validade após a diluição, né? Em relação ao tempo de validade após a diluição, geralmente vai variar de acordo com o lote da vacina, assim, com o fabricante, na verdade, da vacina, e nós temos que observar isso, né? Geralmente dura cerca de 8 horas, né? Após a diluição, né? E se caso não for administrado, essa vacina tem que ser desprezada. E aí nós temos algumas contraindicações das vacinas, né? E assim, pensando nas vacinas atenuadas, que são vacinas que contêm vírus vivos, né? E elas podem gerar mais reações porque são vírus vivos, apesar de não causar patologia, não causar nada, né? O nosso organismo pode ter uma reação não muito boa, né? Assim, uma reação inflamatória acentuada em relação a isso. Pode apresentar edema, inchaço no local, por exemplo, de onde foi administrada aquela vacina, né? Calor, rubor, todas aquelas coisas, aqueles sinais logísticos, né? Além disso, pode ser também que a pessoa possa apresentar sintomas mais aguçados ainda, né? Inflamatórios, entre eles o choque anafilático, né? Então, é importante nós estarmos atentos, né, em relação aos efeitos colaterais e também em relação às contraindicações das vacinas, né? E aí, as contraindicações das vacinas atenuadas são, né, quando a pessoa chegar lá na atenção básica, né, lá na sala de vacina para administrar e falar que tem alguma imunodeficiência congênita ou adquirida, né? É importante a gente ficar atento e já não administrar e encaminhar para a parte dos imunobiológicos especiais, que a gente vai ver também. Nós temos centros de referência de imunobiológicos especiais, né, que administram nesses casos especiais, né, que não entram nas vacinas normais a serem administradas, né? Então, a gente vai encaminhar para esse centro de referências. Além disso, neoplasia maligna, né, o câncer, terapêuticos imunodepressoras, né, para quem está com o sistema imunológico bem rebaixado, imagina tomar vacinas atenuadas, né, com vírus vivo, né? Então, acaba gerando todo um processo infeccioso, né? Pode gerar um choque anafilático e tudo mais. E assim, então, nesse caso, pensado em não administrar e também é indicado lá para os centros de referência de imunobiológicos especiais. Da mesma forma, nós temos gestantes também, né? No caso das gestantes também, dependendo, né, das vacinas, também é indicado para o centro de referência, né? E também para quem é alérgico, né? Quem chega falando, eu tenho alergia ao ovo, eu tenho alergia à gelatina, né? Essas pessoas não vão poder tomar as vacinas influenza, tríplice viral e febre amarela, que são produzidas a partir do ovo, né? E também em alergia à gelatina, não vão poder tomar influenza, tríplice viral, febre amarela, raiva, difteria tétano e coqueluche, né? Então, não vão poder tomar, né, por causa dos componentes que contém na vacina, né? E essas pessoas também vão ser indicadas para os centros de referência de imunobiológicos especiais que a gente vai estar vendo mais à frente. Outro fator também, né? Nós temos alguns fatores que vão fazer com que nós adiemos a vacinação, né? Entre eles, por exemplo, usuários de dose imunossupressora de corticoide, né? Que tá sob o uso de corticoides e tudo mais. Nesse caso, a gente vai vacinar 90 dias após a suspensão do tratamento, né? Então, a gente pergunta para o paciente, né, quando que ele vai finalizar o tratamento dele, e aí a gente marca lá no cartão de vacinas dele para ele tomar apenas 90 dias após esse prazo, né? Usuário que necessita receber imunoglobulina, sangue ou hemoderivados, né?
não vacinar essas pessoas, né, com vacinas atenuadas nas 4 semanas que antecedem e até 90 dias após o uso daqueles produtos, né? Porque o sangue acaba gerando reação no organismo, né, imunoglobulina. Então, é interessante deixar nesse prazo, né, de 90 dias, né, de 4 semanas e até 90 dias. O usuário que apresenta doença febril grave também, né, nesse caso não vai ser vacinado, né, até a resolução do quadro da pessoa, para que não seja confundido, né, as questões da doença que a pessoa já apresenta com efeitos colaterais da vacina, para não achar que são eventos adversos da vacina, né? Então, é preferível esperar, né, que o quadro infeccioso passe, que o quadro febril passe, para depois administrar a vacina. E nós temos algumas falsas contraindicações, que o paciente chega falando, né, fala, eu tô com tosse, por exemplo, tô com coriza, com diarreia, doença de pele, né, ou tô com alguma doença aguda benigna sem febre, né, ou desnutrição, ou tô fazendo uso de antimicrobianos, né, ou tomei vacina contra a raiva, fui mordido por um cachorro, né? Então, todos esses fatores vão ser falsas contraindicações para a vacina. Então, a gente vai administrar, né? No caso da febre, né? Como eu disse, a gente não vai administrar quando o paciente estiver apresentando febre, né? Por causa daquela confusão que pode gerar, né? Então, não se administra, né? Porém, se for alguma doença que seja sem febre, pode ser, né? E tem que ser benigna também, nós podemos administrar. Além disso, história e o diagnóstico pregresso de doenças em suas respectivas vacinas, né? Por exemplo, a pessoa já apresentou rubéola, ou tem algum histórico, né? E assim, por exemplo, já apresentou H1N1, e H1N1 o vírus muta muito, né? E aí, nesse caso, nós precisamos estar tomando as vacinas anualmente, porque por causa dessa mutação dos vírus, né? Então, dessa forma, mesmo que a pessoa tenha já apresentado H1N1, ela não vai estar imune, né? Então, ela tem que tomar novamente, né, as vacinas. E nós temos também alergias, né, no geral, exceto em relação aos componentes da vacina, né, como, por exemplo, o ovo ou gelatina, como eu disse, né, doença neurológica pregressa ou estável, tratamentos curtos de corticoides, né, se não for tratamento muito prolongado, que aí a gente vai deixar um prazo de 90 dias para depois administrar a vacina, né, baixo peso ao nascimento também, com exceção da BCG ou prematuridade, né? Então, se caso tiver um baixo peso, né, nós podemos realizar as vacinas, né? Só que tendo a exceção da BCG, né? E em caso de internação hospitalar também, né? Nós também vamos nós podemos fazer as vacinas, né? Inclusive, tem hospitais que têm a própria sala de vacina também, a sala de imunização, né? Nos hospitais, né? Principalmente na ala de pediatria, né? Que é onde tem mais demanda de imunizações, de vacinas, no geral. E a aula é essa, gente. Então, agora eu quero passar para vocês um pós-aula, né? Para vocês fazerem algumas definições, né? E eu vou sugerir para que vocês me encaminhem no meu e-mail o pós-aula, né? E aí nós temos, então, atividade, né? Que é para definir, né? O que é o Programa Nacional de Imunização, o que é a imunização, né? Imunização ativa, passiva, vacina, imunoglobulina, soro, vacina atenuada e vacina inativada, né? Então, seria basicamente isso a tarefinha para vocês, tá? E ficamos por aqui, por hoje. Até mais.